Segundo a crença popular, o ser humano possui uma alma imortal, entidade imaterial aprisionada no corpo físico que, por ocasião da morte, se desprende e passa à esfera do sobrenatural. Por essa razão, muitos acreditam na reencarnação, no contato com os mortos e que a recompensa de cada um, céu ou inferno, é recebida logo após a morte. Mas, à luz da palavra de Deus, não somos ensinados que temos uma alma, mas que somos uma alma constituída de corpo, mente e espírito. A morte é apenas um sono, um período de inconsciência que, para os justos, terminará na volta de Jesus. Quando os que morreram em Cristo ressuscitarão, terão seu corpo mortal revestido de imortalidade e estarão com o Senhor para todo sempre. Essa é a esperança cristã. Começa agora mais um estudo da Bíblia com o tema Vida, Morte e Eternidade. Olá, meus amigos do Adventismo Vivo, sejam muito bem-vindos ao nosso encontro semanal de investigação bíblica. Meu nome é Timóteo Elker, eu sou irmão do Tiago, que é o apresentador oficial aqui do canal. E como você já sabe, neste trimestre estaremos juntos estudando este guia de estudos até o final do ano. O assunto dessa quarta semana é a esperança do Antigo Testamento. E nós veremos como os patriarcas e profetas criam na ressurreição final dos mortos. Antes, porém, de entrarmos no tema propriamente dito, quero responder algumas perguntas que têm aparecido sobre o livro Movendo o Braço do Altíssimo. O livro ainda está disponível? Sim, ainda temos algumas unidades em estoque. Como eu faço para adquirir o livro? É só clicar no primeiro link que está na descrição do vídeo. Se você não conseguir clicar no primeiro link da descrição, deixe um comentário no vídeo que vamos responder o seu comentário com o link, facilitando para você. Outra pergunta, vocês enviam o livro para o exterior? Sim, é só entrar em contato com o site da editora Luz do Mundo e passar as informações do seu país e nós vamos procurar a melhor forma de fazer o material chegar até você. E eu vou apresentar agora o retorno que tivemos de duas pessoas que já estão com o livro em mãos. A Tavani de Oliveira escreveu assim: recebi hoje o livro Movendo o Braço do Altíssimo da editora Luz do Mundo. Chegou antes do prazo. Linda obra, excelente qualidade. O Silvano escreveu: graça e paz. Gostaria de deixar registrado minha satisfação pela compra do livro Movendo o Braço do Altíssimo. Eu e meu irmão compramos um para cada um. Chegou em menos de 10 dias, a previsão era de 16 dias. A qualidade do material me surpreendeu muito. Acredito que será uma leitura agradável, muito instrutiva e inspiradora. Deus abençoe toda a equipe do Adventismo Vivo, bem como todos os envolvidos na editora Luz do Mundo. Obrigado, irmão Silvano, e saiba que nós ficamos muito felizes por esses feedbacks e é para isso que nós trabalhamos, para levar edificação para os nossos irmãos por meio da literatura e também pelo estudo da lição. Então, aproveite enquanto ainda temos em estoque o livro Movendo o Braço do Altíssimo e faça o seu pedido. Agora sim, lição 4, a esperança do Antigo Testamento. Vamos falar de ressurreição. E a parte de sábado à tarde traz algumas indagações provocativas, com as quais certamente você já se deparou. Como Deus vai ressuscitar um corpo que já se decompôs totalmente? E o caso daqueles que são cremados e as suas cinzas são lançadas nos mares ou rios? Será que Deus vai ser capaz de reunir esses resquícios de elementos espalhados, sabe-se lá por onde, e reconstituir o corpo ressuscitado? A mente humana é incapaz de compreender o mistério da ressurreição. Por outro lado, Gênesis 1 nos dá uma ideia do poder de Deus. O verso 1 nos diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. E o verbo traduzido como criou nessa passagem é bará. Em toda a Bíblia, esse verbo bará, criar, é usado somente para descrever as ações de Deus, porque há uma forma de criação que apenas Deus pode fazer. O ser humano pode criar uma casa no sentido de construí-la,
Mas para isso ele vai precisar dos materiais de construção. Um casal pode criar um filho no sentido de gerar um bebê, mas para isso eles vão precisar das células, do material genético um do outro. Mas quando Deus cria, verbo bará em Gênesis 1, verso 1, ele não precisa de nada. Ele não precisa de matéria-prima pré-existente. Ele fala e os elementos aparecem. Ele chama à existência as coisas que não são como se já fossem. Ele ordena e tudo surge do nada. Se Deus criou o mundo assim, ele também tem poder para chamar à existência um corpo que não mais existe. Portanto, se a carne apodreceu na sepultura, se os ossos se dissolveram na terra, se as cinzas foram espalhadas no oceano, o Deus criador do universo não encontra limitações para a sua atividade. Ele é onipotente, nenhum dos seus planos pode ser frustrado, e os que forem fiéis, os que morrerem em Cristo, ressuscitarão com corpos incorruptíveis. Mas talvez nesse momento alguém esteja pensando, estávamos estudando sobre o assunto da imortalidade da alma. Na semana passada vimos que a alma é o corpo físico com vida e consciência. Vimos que a alma pode morrer. O que então a ressurreição dos mortos tem a ver com essa temática? É simples. A crença popular e pagã da imortalidade da alma afirma que os bons vão para o céu após a morte do corpo. Porém, a Bíblia ensina em 1 Tessalonicenses 4, versos 13 a 17, que na vinda de Jesus os mortos não precederão os justos que estiverem vivos. Eles serão arrebatados juntamente para o encontro com o Senhor e então estarão para sempre com o Senhor Jesus. Ora, se a alma é imortal e quem morre vai para o céu, como explicar essa passagem? Se os justos mortos já estão na companhia de Jesus como almas desencarnadas no céu, por que Deus as faria voltar a este planeta e serem novamente aprisionadas num corpo físico para só então ir novamente para o céu? Não faz sentido nenhum. Então, o que vemos é que a crença na imortalidade incondicional da alma é incompatível com a esperança da ressurreição. Se a alma é imortal, então a ressurreição é desnecessária e sem sentido. Mas se a ressurreição dos mortos vai acontecer, como diz a Bíblia, temos uma evidência de que a alma não é imortal e que a recompensa eterna de cada um não é recebida imediatamente após a morte. É por isso que vamos estudar o que os patriarcas e profetas falaram sobre a ressurreição. Domingo, verei a Deus. Leia Jó 19, 25 a 27 e compare com João 1, 18 e 1 Timóteo 6, 16. Quando e em que circunstâncias Jó esperava ver a Deus? Vamos ler esses textos, ver a relação entre eles e responder à pergunta. Jó 19 diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão, e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. O contexto desses versos é a indignação de Jó contra seus amigos. Jó esperava conforto na sua aflição, mas seus amigos insistiam que ele estava ocultando pecados que deveriam ser confessados e por isso recebia a punição de Deus. Jó é tido como um falastrão e um orgulhoso que não queria admitir o seu erro. Incompreendido por seus amigos, incompreendido por sua mulher, só resta uma esperança a Jó: ser compreendido por Deus. E isso aconteceria quando seu Redentor se levantasse sobre a terra. Nessa ocasião, toda a história seria esclarecida. No dia de Deus, ficará claro que Jó não tinha nenhum pecado escondido. Então Jó ansiava não apenas pela libertação da doença e sofrimento, mas também pela vindicação do seu caráter, pela demonstração de que as acusações de seus amigos eram falsas. Isso aconteceria quando o seu Redentor se levantasse sobre a terra. Na Bíblia, a ação de Deus em favor dos oprimidos e injustiçados é muitas vezes apresentada como um levantar-se. É como se Deus estivesse esperando sentado o tempo determinado para cada fase do grande conflito, aguardando o desenrolar das cenas. Mas chega o momento de agir e para agir é necessário levantar-se do trono. A ação acontece quando Deus se levanta. Veja, por exemplo, Isaías 14, 22. Levantar-me-ei contra eles, diz o Senhor dos Exércitos. Exterminarei de Babilônia o nome e os sobreviventes, os descendentes e a posteridade, diz o Senhor.
O salmista também pede que Deus se levante muitas vezes. Salmo 7,6 diz: Levanta-te, Senhor, na tua indignação, mostra a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários e desperta-te em meu favor, segundo o juízo que designaste. Salmo 74:22. Levanta-te, ó Deus, pleiteia a tua própria causa, lembra-te de como o ímpio te afronta todos os dias. É após esse levantar-se do Redentor que Jó veria a Deus. O destaque é que Jó não veria a Deus na condição de um espírito desencarnado, mas veria a Deus na sua carne, isto é, com o seu corpo. O corpo de Jó naquela ocasião estava cheio de chagas e tumores, mas esse corpo seria novamente revestido de pele, segundo o texto. Essa descrição lembra muito 1 Coríntios 15:53, onde Paulo diz que é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista de imortalidade. E mais, Jó ainda diz: vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão. Ou seja, após a transformação de seu corpo, sua identidade pessoal ainda estaria conservada. Então, em resumo, o que temos nessa passagem é Jó falando que um dia estaria livre de um corpo afligido pela doença e atormentado pela dor, e que em um novo corpo teria o privilégio de ver a Deus na ocasião em que Deus se levantar para agir contra seus adversários. E isso é exatamente o que é ensinado sobre a volta de Jesus e a ressurreição dos mortos no Novo Testamento. Por inspiração divina, Jó antecipou os eventos dos últimos dias da história deste mundo. Cristo aparecerá nas nuvens dos céus para tomar vingança contra seus inimigos. Enquanto os ímpios fogem para as cavernas e pedem que as rochas caiam sobre eles para escondê-los da ira do Cordeiro, a trombeta do arcanjo Miguel toca e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Lá estará Jó, vendo Jesus nos ares e concretizando a certeza de que compensou ser fiel, mesmo em meio a uma severa prova. O que tem de ficar claro é, o padrão bíblico é a ressurreição do corpo, não a imortalidade da alma. Jó diz que veria Deus em sua carne. Mas ainda faltam duas passagens para respondermos à pergunta 1. A lição ainda pede que leiamos João 1,18. Diz assim: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. E ainda 1 Timóteo 6,16, que diz que Deus é o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Então, se Deus, o Pai, é o único que possui a imortalidade, Jó não possuía a imortalidade. É por isso que ele dependia da ressurreição para ver o seu Redentor. Além disso, se homem algum jamais viu a Deus nem é capaz de ver, esse Redentor que Jó contemplou com os olhos da fé era o Senhor Jesus, a revelação do Pai. Então, voltando à pergunta 1, quando e em que circunstâncias Jó esperava ver a Deus? Quando o seu Redentor, na pessoa de Jesus Cristo, se levantasse para tomar vingança contra seus inimigos, e quando o corpo afligido estivesse transformado, ou seja, na ressurreição dos mortos. E a lição ainda apresenta a pergunta de rodapé: como podemos aprender a confiar em Deus mesmo em meio às injustiças da vida? E essa pergunta tem tudo a ver com a história de Jó. A desgraça que se abateu sobre ele sem justa causa e sem explicação. E pode ser que o sofrimento injustificável também se abata sobre você. Como reagir a isso? E eu respondo, com humildade. Como assim? Quando a doença atinge alguém, é muito comum ouvirmos a fala indignada: por que eu, Deus? Porque eu que não bebo, não fumo, eu guardo os mandamentos, por que eu? Essa frase revela que nos achamos muito importantes, muito dignos, muito merecedores da bonança. Mas a pergunta real que deveríamos fazer é: por que não eu? Por que aconteceria com tanta gente e não aconteceria comigo? Jesus disse que o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Se estando na posição de mestre, ele foi o que sofreu a suprema injustiça, o que nós, seus discípulos, deveríamos esperar? Então, respondendo diretamente à pergunta, como podemos aprender a confiar em Deus mesmo em meio às injustiças da vida? Olhando para o exemplo de Jó.
olhando para o exemplo de Jesus e fixando nossa mente no fato de que a justiça é esperada para quando nosso Redentor se levantar nas nuvens do céu. Enquanto esse dia não chega, esperamos pacientemente como peregrinos e forasteiros em viagem para outro país. Segunda-feira, do poder da sepultura. Mas antes de entrar no assunto, eu quero fazer um pedido para você. Se você está vendo o vídeo até aqui, é porque esse conteúdo é relevante para você. Então nos ajude a fazer esse conteúdo ser relevante também para outras pessoas por meio da sua inscrição aqui no canal. Quando você se inscreve no canal e deixa o seu gostei no vídeo, o YouTube entende que deve recomendar esse vídeo também para outras pessoas. E assim, com o seu apoio, nós vamos levando o estudo da Bíblia para mais pessoas. Então, eu peço sua ajuda. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal agora mesmo. Aperte o botão gostei e compartilhe o vídeo com seus amigos e conhecidos. Agora sim, voltando ao estudo de segunda-feira, o texto a ser examinado é o Salmo 49. Esse salmo fala sobre a vaidade humana. O salmista diz que os homens confiam nos seus bens e se gloriam na riqueza. Mas mesmo quem tem muito dinheiro não pode comprar a vida eterna, nem se ver livre da cova, da sepultura. A morte iguala a todos. O rico e o pobre vão para debaixo do mesmo chão. O sábio e o tolo são enterrados sem distinção. O salmista ainda fala daqueles que possuem muitas casas e móveis e chegam até mesmo a dar o seu próprio nome ao terreno, como se a perpetuidade da terra fosse a perpetuidade da vida. E há um poema popular que ironiza a ânsia de alguém que lutou a vida inteira para adquirir um terreno e acabou morrendo. Diz assim: esta cova em que estás, com palmos medida, é a conta menor que tiraste em vida. É de bom tamanho, não é largo nem fundo. É a parte que te cabe deste latifúndio. Podemos ter muitos imóveis em vida, mas a parte que nos caberá por ocasião da morte são apenas 7 palmos de terra. E diante dessa realidade, se a riqueza terrena não garante o destino eterno, qual é então a esperança do salmista? Está no verso 15. Mas Deus remirá minha alma do poder da morte, pois ele me tomará para si. Nesse texto, alma é nefesh, e como já estudamos na semana passada, nefesh é o ser humano integral, com seu corpo físico vivo e consciente. Ainda nessa passagem, morte é a tradução de Sheol, que significa cova, sepultura, abismo. Então o que o salmista está dizendo é que ele sabe que a sepultura não é o destino final. Não porque um espírito desencarnado deixará o corpo por ocasião da morte e se livrará da sepultura, não. A sepultura não é o destino final porque Deus redime a nefesh, a alma, por completo, o corpo físico, a consciência mental e o caráter moral. O padrão bíblico não é a imortalidade conseguida com a destruição do corpo, mas sim a retirada do ser humano completo da sepultura, o que é chamado nos antigos credos cristãos de ressurreição da carne. Então, mais uma vez, perceba, o ensinamento bíblico é a ressurreição do corpo, da pessoa inteira, e não a imortalidade da alma. Terça-feira, das profundezas da terra, leia o Salmo 71. Esse salmo é a oração de um idoso, de um ancião, alguém de idade avançada, que no final da vida, quando as forças já estavam bem fracas, sentia-se inseguro diante dos inimigos, diante dos ímpios. Ele temia que os seus adversários se aproveitassem da fragilidade da sua velhice para persegui-lo e prendê-lo. Por isso o salmista pede que Deus seja para ele um refúgio, uma rocha, uma fortaleza. O foco da lição está no verso 20, que diz: Tu, que me tens feito ver muitas angústias e males, me restaurarás ainda a vida e de novo me tirarás dos abismos da terra. A lição chama a atenção para os dois sentidos que esse texto pode ter. Ele pode ser interpretado de modo literal ou de modo figurado. Se interpretarmos o verso 20 de modo literal, temos que a esperança do salmista consiste em ser tirado dos abismos da terra, ou seja, de uma cova, de uma sepultura, de uma vala em que seria enterrado.
E visto dessa forma, o texto reforça o entendimento de que o ensino do Antigo Testamento não é a imortalidade conseguida pelo desprendimento de um espírito imaterial do corpo, mas sim pela ressurreição do ser humano completo, com seu corpo e sua consciência. Mas o texto também pode ser interpretado de forma figurada. Os abismos da terra podem ser vistos como símbolo de sofrimento e depressão. Em português, nós entendemos isso quando alguém diz: eu estou no fundo do poço. Significa que deu tudo errado, que a pessoa está desiludida, triste, frustrada, derrotada. Estar nos abismos da terra seria a expressão bíblica equivalente a estar no fundo do poço. Mas o ponto relevante é: o que fazer quando nos sentimos como o salmista? Fracos, desamparados, desanimados, tristes e depressivos? A pergunta do rodapé é exatamente isso. Existe um princípio de psicologia muito profundo que é ensinado na Bíblia. Ele está lá em Provérbios 23:7 e diz assim: como o homem imagina no seu coração, assim ele é. O princípio desse verso é que a imaginação não é a realidade, mas a imaginação pode afetar a realidade. A minha imaginação molda quem eu sou. Então veja, perder um ente querido, receber o diagnóstico de uma doença grave, sofrer um acidente de carro são exemplos de fatos que deixam qualquer um triste. Porém, existem certas tristezas que são decorrentes da nossa imaginação, de como enxergamos a vida, dos pensamentos distorcidos que alimentamos. E isso está diretamente associado à depressão, a estar no fundo do poço, a se sentir nos abismos da terra. Um tipo de pensamento distorcido é a generalização. A pessoa não conseguiu a vaga de um emprego pretendido e passa a pensar que nunca conseguirá um bom emprego porque é incapaz. Outra forma de pensamento distorcido é a leitura mental alheia. É acreditar que é capaz de saber o que se passa na mente do outro. Então imagine a situação de estar andando pela rua e não ser cumprimentado por um conhecido. Quem tem o vício da leitura mental já começa a tentar explicar a situação. Ah, ele não me cumprimentou porque não gosta de mim. Ele não me cumprimentou porque tem vergonha de estar na minha companhia. Ele não me cumprimentou porque me acha feio, feia. E quando pensamentos distorcidos são alimentados por meses, por anos, por uma vida inteira, eles conduzem à tristeza profunda e à depressão. E como lidar com isso? Combatendo os pensamentos como um adversário combate o outro em um debate. Era isso que o salmista estava fazendo nessa passagem. O pensamento de catástrofe surgia: ah, meus inimigos vão se unir contra mim na minha velhice. Mas ele combatia esse pensamento com as evidências do cuidado de Deus. Deus me tirou do ventre materno, Deus me protegeu durante a mocidade, então ele também vai cuidar de mim na minha velhice. Eu tenho evidências. O pensamento de generalização também aparecia na mente do salmista. Ele cria que seria rejeitado quando lhe faltassem as forças, pois é comum ser rejeitado quando não se tem mais nada a oferecer. Mas o salmista combatia esse pensamento com a ideia de que Deus não o desampararia, pois mesmo velho, ele ainda tinha uma obra a fazer: anunciar para a geração vindoura as obras de Deus. Meus irmãos, quando o desânimo, a tristeza, a depressão se abater sobre sua vida, você precisa lutar contra os pensamentos distorcidos. Confronte cada incerteza e desconfiança com uma promessa bíblica. Se você tem alimentado o pensamento de que é um fracassado e que, portanto, não tem mais jeito para você, lembre-se de Lázaro. A morte dele parecia um grande fracasso para o Filho de Deus, mas foi exatamente por causa da morte de Lázaro que Jesus foi glorificado ao ressuscitar seu amigo. Portanto, o fracasso não é o elemento definidor da sua vida, ele é, na verdade, a oportunidade de Deus agir e ser glorificado. Se você tem nutrido o senso de que não é amado por seus pais, confronte esse pensamento com Salmo 27:10. Ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor cuidará de mim. Se você tem acreditado que não vale nada, que é um indigno, substitua esse pensamento pela imagem de Jesus pendurado na cruz. O céu deu tudo o que podia dar para a sua redenção. Se houvesse apenas você de pecador neste planeta, Jesus teria vindo e morrido em seu lugar. É isso que ele ensinou na parábola das 99 ovelhas. Você é precioso aos olhos do Pai, você é aceito no amado.
Precisamos aprender a substituir os pensamentos distorcidos pelas certezas bíblicas e então, só então, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Filipenses 4:7. Quarta-feira, seus mortos viverão. Que contraste há entre os que perecerão para sempre e os que receberão a vida eterna? Aqui temos dois textos para examinar. Isaías 26 e Malaquias 4. Os dois textos são proféticos, apocalípticos e escatológicos, ou seja, falam de coisas que vão acontecer no fim do mundo. Em Isaías 26 temos um cântico, uma música, que descreve a esperança e a confiança do povo de Deus quando o caos tomar conta deste planeta, quando a Terra estiver transtornada com as 7 pragas, logo antes da segunda vinda de Cristo. Deus conservará em perfeita paz, diz o texto, os que confiam nele. Será para eles uma rocha eterna. Em contraste, o verso 6 diz que o povo de Deus pisará os inimigos. Isso está de acordo com a outra passagem da pergunta 4, Malaquias capítulo 4, que descreve a exterminação final dos ímpios após a segunda ressurreição, após passarem pelo lago de fogo e enxofre depois do milênio. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés naquele dia que eu preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Esse texto ensina que os ímpios serão consumidos por completo. Não restará nem raiz nem ramo. E quando os justos pisarem sobre eles, será como pisar em cinzas que se desfazem como se não fossem nada. Isso também foi ensinado por Paulo no Novo Testamento. Ele disse, e o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Embora o mérito da vitória no grande conflito seja de Deus, ele nos usará como instrumentos da erradicação final da impiedade. E assim se dará o cumprimento definitivo do primeiro anúncio do Evangelho feito em Gênesis 3,15, quando foi dito que a cabeça da serpente seria esmagada. Serão os nossos pés que esmagarão Satanás, seus demônios e seus seguidores. É por isso que em Isaías 26, verso 14, é dito que os ímpios não tornarão a viver e não ressuscitarão. Eles serão consumidos por completo e se desfarão como as cinzas de uma fogueira. Você percebe como esses textos contrariam a crença popular na imortalidade da alma? Os que acreditam na imortalidade da alma dizem que os maus queimarão e sofrerão por toda a eternidade, pois não podem morrer, já que a alma é imortal. Porém, na linguagem dos profetas, os maus vão queimar até virarem cinzas, até serem consumidos, até não haver mais o que queimar. As chamas não serão eternas, porque a alma, a vida a ser queimada, não é eterna nem imortal. Em contraste com tudo isso, está o destino dos justos. O verso 19 diz assim, os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai os que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como orvalho de vida, e a terra dará à luz os seus mortos. Nesse verso, a ressurreição é apresentada claramente. O cadáver pode descer à sepultura, mas ele tornará a viver pelo poder de Deus. E o interessante é que o verso apresenta a ressurreição com a linguagem do nascimento. Assim como a mãe dá à luz um bebê, o texto diz que a terra dará à luz os seus mortos. E de fato, para o povo de Deus, a ressurreição será um novo nascimento, no sentido de que o corpo doente que foi sepultado ressurgirá cheio de saúde. A pele enrugada pela velhice será então como a pele de um bebê recém-nascido. O abatimento que caracterizou o falecido será substituído pela energia e alegria característica das crianças, pois na ressurreição o que é mortal será revestido de imortalidade. Então percebam mais uma vez que o padrão bíblico não é o de uma vida eterna conseguida por uma alma imaterial que se desprende do corpo, não!
Pelo contrário, a vida eterna ensinada na Bíblia é a regeneração do ser humano completo por meio da ressurreição da carne. Quinta-feira, aqueles que dormem no pó. Leia Daniel 12. Que esperança de ressurreição podemos encontrar nos escritos desse grande profeta? Os versos que nos interessam no contexto da lição são os versos 1 e 2, que dizem assim: Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. O início do texto diz, nesse tempo. Nesse tempo, quando? Quando cessar a obra de intercessão de Jesus no santuário celestial e o Espírito de Deus for retirado da terra. O texto diz que haverá tempo de angústia qual nunca houve, porque todos os poderes das trevas que estiveram retidos, segurados pelos 4 anjos de Apocalipse 7, descerão sem restrição com fúria total sobre o mundo. Nesse tempo, o povo de Deus será objeto de ódio universal e os ímpios procurarão matá-los, literalmente, por não adorarem a imagem da besta, como diz Apocalipse 13:15. O povo de Deus fugirá para os locais mais solitários da terra, para os desertos, florestas e montanhas. Mas Deus não permitirá que o sangue dos fiéis seja derramado nessa ocasião. E para isso Miguel se levanta para atuar como defensor do povo de Deus. Quem é esse Miguel? Os adventistas do 7º dia têm ensinado que Miguel é o próprio Senhor Jesus e por causa disso são acusados de serem uma seita antibíblica. Mas o que a Bíblia realmente revela sobre Miguel? Em Daniel 12:1, Miguel é chamado de príncipe, o grande príncipe. Em Josué 5:15, o príncipe do exército do Senhor aparece a Josué e Josué se prostra perante ele com o rosto em terra. E o príncipe do exército do Senhor diz, descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. O mesmo que foi dito para Moisés quando Deus se manifestou na sarça ardente. Em Êxodo 3:6, no episódio da sarça ardente, após a ordem de retirar as sandálias, Deus se apresenta assim para Moisés: Eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Porém, no início do capítulo, no verso 2, é dito que foi o anjo do Senhor que apareceu numa chama de fogo no meio de uma sarça. Então, a informação que retiramos desses textos é que a palavra príncipe é usada para se referir à divindade, da mesma forma que a palavra anjo, o anjo do Senhor, também é usada para se referir à divindade. Agora, veja que interessante. Em Judas capítulo 1, verso 9, Miguel é chamado de arcanjo, que significa chefe dos anjos. É dito que o arcanjo Miguel contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés. Então perceba que em Josué 5:15 a divindade é chamada de príncipe. No livro de Daniel, Miguel também é chamado de príncipe. Em Êxodo, a divindade é chamada de anjo. No livro de Judas, Miguel também é chamado de anjo, o arcanjo, o chefe dos anjos. Mas não acaba aí. Em 1 Tessalonicenses 4,16 é dito que quando for ouvida a voz do arcanjo, os mortos em Cristo ressuscitarão. Em João 5,28 é dito que quando a voz de Jesus, o Filho do Homem, for ouvida, todos os que se acham no túmulo sairão. Também em Daniel 12, é quando Miguel se levanta que muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Então perceba que a obra de ressurreição efetuada por Cristo é a obra de ressurreição efetuada pelo arcanjo Miguel, pois são a mesma pessoa na mesma atividade. Poderíamos descer ainda mais fundo nessa identificação de Miguel com Jesus, examinando o significado do nome hebraico. O nome Miguel é, na verdade, uma pergunta em hebraico. Quem é como Deus? Em Isaías 14:14, Lúcifer quis ser como Deus. Ele declarou, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Mas Lúcifer era apenas criatura, ele jamais poderia ser como Deus. Mas há um que é verdadeiramente como Deus, que está em unidade com Deus. Jesus Cristo, o Filho, ele declarou, eu e o Pai somos um. E a Epístola aos Hebreus ainda diz que o Filho é o resplendor da glória e a expressão exata de Deus.
Portanto, diante da pergunta que significa o nome Miguel, quem é como Deus? A resposta é Jesus. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Com base em todos esses elementos, estudiosos da Bíblia que antecederam em séculos os adventistas já ensinavam que Miguel é um título para o Senhor Jesus quando em confronto com Satanás. Podemos citar João Calvino, Matthew Henry, John Wesley, Charles Spurgeon como teólogos representantes dessa linha de pensamento. Portanto, em Daniel 12, é apresentada uma cena que precede o segundo advento de Cristo. Jesus ainda não voltou nesse capítulo, mas está tomando providências para que seus servos fiéis, que estão na terra, não sejam exterminados pelos ímpios. É isso que significa Miguel se levantar. Ele está preparando o livramento dos justos. Mas o foco da lição é falar do verso 2, que trata da ressurreição. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. O que tem de ficar claro aqui é que essa ressurreição de que fala Daniel 12:2 não se confunde com a primeira ressurreição, a ressurreição dos justos, que acontecerá com Jesus nas nuvens do céu. Isso fica evidente quando colocamos as passagens lado a lado. Veja na tela. Em João 5, Jesus fala de um momento em que todos, note a palavra, todos que se acham nos túmulos sairão. Porém, Daniel 12:2 diz que muitos, perceba a palavra, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Ora, muitos não são todos. Daniel está fazendo referência a uma ressurreição especial que antecede a volta de Jesus. E Jesus, em João 5, está fazendo referência às duas ressurreições gerais de que fala Apocalipse 20. A primeira ressurreição, a dos justos, por ocasião da sua volta, e a segunda ressurreição, a dos ímpios, após o fim do milênio. Existem outros textos que nos ajudam a entender essa ressurreição especial de Daniel 12, que acontece antes da volta de Jesus? Sim. Quando Jesus estava sendo injustamente julgado e condenado pelo Sinédrio por uma suposta blasfêmia, ele disse assim: Eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Jesus estava dizendo para aqueles sacerdotes corruptos que eles o veriam sobre as nuvens do céu, ou seja, na sua segunda vinda. Mas como ímpios, eles deveriam ressuscitar apenas depois do milênio, não é mesmo? Como então veriam a Jesus na sua segunda vinda? Por causa da ressurreição especial de que fala Daniel 12. O mesmo raciocínio se aplica a Apocalipse 1:7, onde é dito: Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram. Os que traspassaram Jesus são os ímpios que atuaram na sua crucificação. E como ímpios, deveriam ressuscitar apenas depois do milênio. Como então eles estarão vivos para ver Jesus nas nuvens do céu? Porque ressuscitarão na ressurreição especial de Daniel 12, que acontece antes da volta de Jesus. Mas não são apenas alguns ímpios que têm parte na ressurreição especial. No livro O Grande Conflito é dito que todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo saem do túmulo glorificados para ouvirem o concerto de paz estabelecido por Deus com os que guardam a sua lei. Morrer na fé da mensagem do terceiro anjo significa morrer como um observador do sábado, porque a mensagem do terceiro anjo de Apocalipse 14 põe em contraste os que recebem a marca da besta com os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Portanto, a ressurreição especial que antecede a volta de Jesus tira do sepulcro dois grupos. Aqueles que zombaram de Jesus, que disseram que ele não era filho de Deus, que cuspiram no seu rosto e que conspiraram para a sua morte, para que eles vejam toda a manifestação da glória do Filho de Deus, a fim de que sejam especialmente humilhados. Mas a ressurreição especial também tira dos sepulcros aqueles que procuraram reparar a brecha aberta pelo papado nos 10 mandamentos. Aqueles que foram zombados pelo mundo evangélico por guardarem o sábado. Aqueles que permaneceram como minoria na defesa da perpetuidade da lei de Deus. Eles também são chamados da morte para que sejam especialmente honrados, vendo toda a manifestação da glória de Deus. Prezados irmãos,
se Jesus não voltar em nossos dias e se a morte nos levar, que o maior anseio do nosso coração seja o de participar da ressurreição especial de que fala Daniel 12, para que possamos contemplar desde o início o surgimento da nuvem do tamanho da mão, que vai crescendo, crescendo até se tornar em um grande clarão de glória e majestade. Essa mesma cena será vista tanto por ímpios quanto por justos. Então, no dia que se chama hoje, vamos emendar os nossos caminhos, confessar e abandonar os nossos pecados, realizar as reformas que precisamos realizar, para que naquele grande dia possamos exclamar em alegria: eis que este é o nosso Deus em quem esperávamos, e Ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos, na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Que nessa esperança você seja fortalecido, animado e confirmado, e que Deus o abençoe.